Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição Segundou, não é mesmo? Nós estamos ao vivo. Agora 8 horas, 31 minutos pelo horário de Brasília. Mais uma semana começa, gente, do melhor jeito. Vamos começar esse dia bem informados. Pega o seu cafezinho que chegou a hora de você conferir comigo o que aconteceu e quais os assuntos que estão em jogo nesses próximos dias no Brasil e no mundo. Vamos ao nosso cardápio de notícias, conferir os destaques do 18 de dezembro. Paulo Gonet toma posse hoje como novo Procurador-Geral da República. Às vésperas do Natal, o levantamento aponta que brasileiros devem evitar compras por impulso e investir em presentes mais baratos. Forte tempestade na Argentina deixa rastro de destruição e mortes. E ainda, Chile rejeita de novo o projeto para substituir a Constituição de Pinochet. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Muito obrigada pela sua presença. O novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, toma posse hoje em cerimônia. O presidente Lula e outras autoridades dos três poderes devem participar desse evento. Vamos ver. Gonet vai ser o 10º Procurador-Geral da República desde a redemocratização. O mandato é de 2 anos. Ele vai suceder a Procuradora-Geral interina Eliseta de Paiva Ramos, que está no cargo desde o fim de setembro, após a saída de Augusto Aras. Ao tomar posse como procurador-geral, automaticamente Gonet se torna também o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, responsável pela fiscalização financeira e administrativa do Ministério Público. Indicado pelo presidente Lula, Gonet passou por sabatina no Senado e foi aprovado no plenário da Casa na semana passada. A indicação dele teve apoio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, com quem já atuou no Tribunal Superior Eleitoral. Gonet vai fazer uma gestão de pacificação dentro do Ministério Público e, com o mesmo pensamento, deve montar a sua equipe de auxiliares. Assim como Aras, ele não é favorável aos métodos da Lava Jato, mas vai buscar a conciliação do Ministério Público. Gonet é visto como um legalista, que designa quem defende a execução literal e ortodoxa dos procedimentos jurídicos. Na avaliação de integrantes da Associação Nacional de Procuradores da República, o novo Procurador-Geral vai trabalhar para unificar a categoria, o que é visto como essencial para fortalecer e melhorar a imagem do Ministério Público da União. E a crescente onda de fraudes bancárias aqui no Brasil ganha um novo capítulo. Agora impulsionada por facções criminosas, como o PCC e também como o Comando Vermelho. Segundo a Polícia Federal, esses grupos investem em escritórios do crime para aplicar golpes por meio de falsas centrais telefônicas, operando principalmente por aplicativos de mensagem e na internet. A prática de baixo risco para os criminosos tem chamado a atenção das polícias civis de São Paulo e Rio de Janeiro, do Ministério Público Paulista e da Polícia Federal. Especialistas em segurança pública nomeiam essa tendência como home office criminal, uma herança da pandemia da Covid-19. O aumento expressivo de fraudes bancárias após a crise sanitária é evidenciado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. De 2019 a 2022, os casos de estelionato mais que triplicaram, passando de 523.820 para 1.819.409 ocorrências. As facções conhecidas por atividades ilícitas como roubo de bancos e lavagem de dinheiro agora se inserem no mundo do estelionato e em larga escala para manter o fluxo de caixa durante períodos de repressão ao tráfico de drogas. Para ludibriar as vítimas, os criminosos se passam por atendentes de serviços populares ou oferecem soluções simples para problemas cotidianos. Recentemente, golpistas se fazendo passar por profissionais da Agência Nacional de Telecomunicações abordaram clientes insatisfeitos da operadora de telefonia Oi, roubando dados sensíveis usados para desfalcar as contas das vítimas por meio de aplicativos bancários. Essas operações demandam escala para arrecadar valores significativos, levando as facções a estabelecerem escritórios dedicados. Recentemente, a Polícia Civil desmantelou uma dessas sedes na região central de São Paulo, resultando na prisão de 24 pessoas. Esses escritórios do crime funcionam como empresas, com funcionários coordenados
dezenas de computadores, celulares e máquinas de cartão, além de documentos. A prática, enquadrada como estelionato pelo Código Penal, agora também incorre na pena por crime organizado, de 3 a 8 anos de prisão. Os golpistas iniciam a fraude por mensagens em texto, via SMS, WhatsApp ou e-mail, instruindo a vítima a buscar atendimento pelo telefone indicado. Para conferir credibilidade ao esquema, utilizam números curtos típicos de empresas. As facções também conseguem linhas de telefone identificadas como atividades comerciais, como as iniciadas em 0800, 0300 e 404. As quadrilhas especializadas, como uma no Rio de Janeiro, chegam a utilizar atendentes automatizadas para simular serviços bancários, obtendo dados da vítima durante a ligação. A resposta ao aumento dessas práticas envolveu a Anatel, que em novembro emitiu recomendações para coibir o uso irregular dos serviços de 0800. No entanto, especialistas em cibersegurança consideram a medida insuficiente, pois não abrange outros números comerciais e telefones curtos. Segundo a Febraban, cerca de 70% das tentativas de golpes originam-se na engenharia social, destacando que os crimes não estão relacionados às brechas nos sistemas tecnológicos dos bancos. A entidade mantém cooperação com a Polícia Federal, resultando na plataforma Tentáculos, registrando ocorrências de fraudes bancárias. E hoje é um dia importante para os vestibulandos. Hoje é o segundo dia de provas da segunda fase da FUVEST, que seleciona candidatos para a Universidade de São Paulo. Neste ano, a USP oferece 8.147 vagas. Essa é a primeira vez que a segunda fase do vestibular acontece no mês de dezembro. Normalmente, os candidatos enfrentam essa prova no início de janeiro. Hoje serão aplicadas questões de 2 a 4 disciplinas, dependendo aí do curso escolhido pelo candidato. As provas serão realizadas em 31 cidades da região metropolitana, no litoral e também no interior de São Paulo. Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados à 1 da tarde, quando terá início, então, o exame. Boa sorte a cada um que estiver aí nesse dia decisivo. E boa parte dos brasileiros vai aproveitar o Natal para fazer compras que já programavam antes. Pois é, parece que esse ano o foco é o consumo mais consciente. Um novo levantamento também apontou que a escolha será por presentes mais baratos, talvez por isso aí a preferência pelas compras em lojas físicas. Afinal, nada melhor que o olho no olho na hora de pedir aquele descontinho. O Natal desse ano deve ter poucas compras por impulso e também a expectativa é que os consumidores continuem a comprar presentes baratos. Mais de 5.600 pessoas que responderam à pesquisa sobre consumo nessa data, feita pela empresa de dados Zox, afirmaram que vão fazer alguma compra que já tinham programado. Além disso, mais de 46% pretendem gastar até R$300. Desse total, 26,2% não pensam em desembolsar mais do que R$150 em presentes. Já uma parcela de quase 11% dos entrevistados pretende comprar presentes que custam mais de R$3.000. A desigualdade de gênero reflete-se também na hora de presentear. Na intenção de compras de itens que custam até R$500, predominam as consumidoras. A partir desse valor, os homens são a maioria, sendo que a preferência deles vai para produtos eletrônicos e de informática, bem como viagens e lazer. Os consumidores de última hora ainda predominam. Quase 43% deixam para fazer as compras a uma semana do Natal. Outros 25,7% começaram a ir às lojas esta semana. E mais de 70% dos consumidores preferem comprar presentes para a data em lojas físicas. O cartão de crédito é o meio de pagamento preferido por 28% dos respondentes e 17,6% optam pelo Pix. Já 37,8% usam mais de uma opção na hora de pagar as contas. O verão ainda nem começou oficialmente no Brasil, mas as temperaturas já estão muito altas, com registros de recordes históricos por várias regiões. Para ajudar a população a enfrentar esses picos de calor, a Prefeitura aqui de São Paulo montou barracas para sombra e também para distribuição de água. Um serviço que beneficia principalmente os moradores em situação de rua. Devido ao forte calor, a cidade de São Paulo montou a Operação Altas Temperaturas.
Nas barracas, além de sombra, é oferecida água gratuitamente. Todo um processo que é necessário. Tem pessoas que estão desmaiando nos metrôs, tem pessoas que estão passando mal em tudo quanto é lugar. O calor é excessivo, né? Um calor que as pessoas não estão acostumadas. Eu vim aqui hoje porque isso aqui é uma bênção para nós, né? Onde que a gente ia conseguir uma água gratuita? Qualquer lugar que você vai é 3, 4 reais uma garrafa de água. Desde o dia 20 de setembro, as 10 tendas da operação fizeram 532 mil atendimentos e distribuíram mais de 1.200.000 itens. O clima tem se mostrado o calor muito excessivo, e a partir daí a cidade tem se preparado e iniciado medidas que são inéditas no país, com a montagem de 10 tendas como essas, que são espaços que geram sombras para a proteção da população, distribuição de água gelada, chá, suco para a população, também a distribuição de água para os animais de estimação. As tendas funcionam sempre que os termômetros ou sensação térmica atingem 32 graus ou mais. Nós estamos nos preparando da melhor maneira possível para enfrentarmos uma temporada atípica. Porque o que tem acontecido nos últimos tempos é exatamente isso. São Paulo tem enfrentado uma temporada com mudanças climáticas, com tempestades, com temperaturas altíssimas. Uma nova onda de calor atinge várias regiões do Brasil. O forte calor é esperado na área que abrange a maior parte do centro-oeste e sudeste e em áreas das regiões norte e nordeste, com temperaturas que podem superar 40 graus nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Bahia e no interior de São Paulo. E agora vamos de destaque internacional. O exército israelense afirmou ter encontrado o maior túnel subterrâneo construído pelo Hamas na faixa de Gaza. A galeria tem mais de 4 quilômetros e chega até 400 metros do ponto de passagem de Erez, que fica entre o território israelense e o norte de Gaza. Vamos ver. Em um comunicado, as Forças Armadas de Israel disseram que esta enorme rede de túneis, que se divide em vários segmentos, tem uma extensão de mais de 4 quilômetros e chega até 400 metros do ponto de passagem de Erez, entre o território israelense e o norte de Gaza. O túnel está equipado com tubulações, eletricidade, sistemas de esgoto, ventilação e ferroviários. Segundo o exército, sua construção custou vários milhões de dólares e foram encontradas armas no seu interior. O movimento islamista palestino construiu uma série de túneis em Gaza para contornar o bloqueio estabelecido por Israel desde 2007, quando Hamas começou a governar o território palestino. Os ataques do grupo islamista em 7 de outubro causaram a morte de 1.140 pessoas em Israel, a maioria civis, além de cerca de 250 pessoas sequestradas, das quais 129 permanecem como reféns. Pelo outro lado, a ofensiva em resposta promovida por Israel matou 18.800 palestinos em Gaza, a maioria mulheres e menores de idade. Os números foram divulgados por autoridades israelenses e pelo Ministério da Saúde do Hamas. Neste fim de semana, os Estados Unidos reiteraram sua advertência à Coreia do Norte, garantindo que qualquer ataque nuclear contra o país resultará no fim do regime de Kim Jong-un. Uma declaração conjunta do Grupo Consultivo Nuclear Estados Unidos-Coreia do Sul disse que um ataque nuclear de Pyongyang a Seul receberá uma resposta rápida, esmagadora e decisiva. Washington também reafirmou seu compromisso inabalável de fornecer uma dissuasão expandida à República da Coreia, apoiada por toda a gama de capacidades americanas, incluindo a nuclear. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, havia emitido um alerta semelhante em abril. 5 meses antes, o secretário de Defesa Lloyd Austin havia feito a mesma declaração. No ano passado, a Coreia do Norte declarou-se uma potência nuclear irreversível e reiterou que nunca abandonará o seu programa nuclear, que considera essencial para sua sobrevivência. Em novembro, Pyongyang lançou com sucesso um satélite espião militar em órbita que disse usar para obter imagens dos principais locais militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. E veja a seguir, forte tempestade na Argentina deixa rastro de destruição e mortes. E ainda, Chile rejeita de novo o projeto para substituir a Constituição de Pinochet. A gente volta já já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo. Agora 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques internacionais para você dessa segunda-feira. Uma festa terminou em tragédia neste domingo no município de Salvatierra, que é o estado mexicano de Guanajuato, um dos mais violentos do país. De acordo com o Ministério Público, 12 mortes foram relatadas em um ataque armado. Uma dezena de feridos foram transferidos para hospitais. Segundo a imprensa local, o massacre ocorreu em um espaço alugado para a realização da festa. Uma testemunha relatou que 6 homens chegaram e começaram a circular entre a centena de jovens que assistiam ao evento. Quando teve sua identidade questionada, o grupo começou a atirar. Ao ouvirem os disparos, os convidados tentaram deixar o local, mas alguns foram atingidos na saída. A Fundação Terra Negra, que promove projetos sociais na região, informou que as vítimas eram jovens que participavam das possadas, celebrações que antecedem o Natal. No fim de semana, fortes chuvas atingiram Buenos Aires, deixando mortos e feridos, além de muita destruição. Segundo o INMET, essa tempestade pode chegar ao Brasil. Entre a tarde de sábado e a madrugada de domingo, o temporal que atingiu Buenos Aires deixou um rastro de problemas. Foram registradas quase 400 quedas de árvores, destelhamentos de residências e até mesmo destruição parcial de um ponto turístico da região. O local mais danificado fica a 600 quilômetros da capital, a cidade da Bahia Blanca, onde 13 pessoas perderam suas vidas após a queda do telhado de um edifício. Ventos de quase 200 quilômetros por hora foram registrados no local. No Aeroparque de Buenos Aires, a força da ventania fez com que um avião chegasse a rodopiar enquanto estava estacionado na pista, alarmando todos do local. Segundo o INMET, o temporal que atingiu Buenos Aires no fim de semana ainda pode chegar ao sul do Rio Grande do Sul. A previsão é de que, a partir da madrugada de hoje, temporais podem começar a se espalhar por todo o território brasileiro, sendo no sul um foco com um pouco mais de brutalidade. O esperado é que essas chuvas durem até o Natal, tendo seus picos de intensidade nesta terça e quarta-feira. O Chile rejeitou a proposta de nova Constituição em plebiscito realizado neste domingo. Com mais de 55% dos votos contra, o texto proposto visava substituir a atual Carta Magna, que remonta à ditadura de Pinochet. Os cidadãos foram às urnas para um plebiscito que determinava a manutenção da criticada Constituição, herdada da ditadura de Augusto Pinochet, ou um novo texto, ainda mais conservador. Mais de 15 milhões de chilenos estavam aptos a votar a favor ou contra a segunda iniciativa constitucional em menos de 2 anos. Em novembro de 2020, 80% dos chilenos decidiram iniciar um processo para mudar a Constituição em vigor desde a ditadura, em resposta aos protestos históricos que marcaram outubro de 2019. Uma Assembleia Constituinte dominada pela esquerda elaborou um texto progressista que foi rejeitado por 62% dos votantes. O texto conservador proposto também não conseguiu chegar a um consenso em meio a um cansaço palpável na votação, que se refletiu na campanha com encerramentos muito pequenos nesta semana. O governo do esquerdista Gabriel Boric manteve uma posição neutra diante do processo. O presidente Vladimir Putin prometeu fazer da Rússia uma potência soberana em seu primeiro discurso de campanha neste domingo, antes das eleições de março de 2024. A declaração foi feita aos líderes do seu partido Rússia Unida em um congresso de apoio à sua candidatura. Vamos ver. Em busca de uma nova reeleição. Neste domingo, o presidente russo Vladimir Putin fez seu primeiro discurso de campanha antes das eleições de março de 2024. Aos líderes de seu partido, Rússia Unida, em um congresso de apoio à sua candidatura, Putin disse que fará da soberania um dos principais objetivos de seu 5º mandato no Kremlin. Devemos lembrar e nunca esquecer e dizer aos nossos filhos: ou a Rússia será soberana em um Estado autossuficiente, ou deixará de existir. Isso é muito importante. As eleições acontecem depois de 2 anos de ofensiva na Ucrânia, que desencadeou uma série de sanções ocidentais contra a Rússia. Como eles querem que hajamos quando desencadearam uma agressão real contra nós? Tem crescido de ano a ano. A elite esperava não apenas derrubar a economia e a esfera social da Rússia, mas também o sistema político do Estado. Eles acreditavam, e ainda acreditam, que poderiam semear turbulências internas entre nós. Os métodos para essa desestabilização são bem conhecidos e já foram testados mais de uma vez.
À frente do país desde 2000, o presidente russo anunciou em 8 de dezembro sua candidatura. Se for reeleito, uma opção provável em um sistema político onde a oposição é quase inexistente, poderá permanecer no Kremlin até 2030. Todos os seus adversários políticos estão na prisão ou no exílio, e Moscou proibiu críticas à campanha militar na Ucrânia. Putin acrescentou que ainda há muito a fazer pelos interesses da Rússia e que o país enfrenta tarefas históricas. Uma espetacular instalação de arte luminosa de um artista britânico-australiano foi inaugurada no centro de Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos. A exposição imersiva e gratuita ao ar livre vai ficar em exibição por um ano. Vamos ver. Cerca de 19 mil luzes baixas foram dispostas em um terreno baldio, no coração de Manhattan, e agora iluminam o bairro. A imagem que se forma faz lembrar um imenso jardim florido. A instalação imersiva, batizada Field of Light, ou Campo de Luz em português, foi criada pelo artista britânico Bruce Monroe. A luz sempre me intrigou. Eu amo a efemeridade dela, porque se você apertar o interruptor, ela se foi. Você não precisa tê-la pendurada o tempo todo. Eu realmente gosto de obras de arte que são transitórias. Você pode movê-las rapidamente. O artista conta que a inspiração veio há 30 anos, quando esteve no território do norte da Austrália. Foram 10 anos para concretizar a obra, na qual afirmou querer expressar seus sentimentos de alegria e conexão com a paisagem. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações para você. Eu volto à 1 da tarde com o balanço das notícias da manhã dessa segunda-feira. Até já!